tem acontecido dentro das redes sociais, do Instagram e principalmente do YouTube, uma onda de relatos de pessoas que não venceram na vida. Uma onda de relatos onde a pessoa, basicamente de cara lavada, conversa no X1 com quem está assistindo, compartilhando uma espécie de vulnerabilidade, a dor de não ter tido espaço para crescer e que, como não atingiu certas metas na vida, como o primeiro milhão antes dos 30 ou 40, uma casa de cerca baixa com X filhos para criar, ou a esposa ou o marido perfeito. Pelo contrário, de repente ainda vive em uma cidade de baixa qualidade de vida, numa kitnet ali, meio jogada, nos seus 2 salários mínimos no máximo, de aluguel, claro, e sem muita perspectiva de melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um lastro geracional mais ou menos do millennial. O millennial, que é esse homem que está um pouco acima dos 30 anos, se já não chegou nos 30, está um pouco acima deles, e não conseguiu bater as expectativas de um estilo de vida que ele tentou imitar do boomer, que hoje seriam os pais mais velhos ou praticamente avós. Porque na época deles, comprar um terreno, uma casa própria, um carro e com muito pouca qualificação conseguir custear uma família era mais simples. Inclusive, muitos boomers são aqueles que conseguiram juntar patrimônio. Na verdade, estatisticamente, os boomers hoje são a geração mais rica. É aquela que no seu tempo de vida que pegou o pós-guerra, é aquela que mais teve oportunidades. Muitos, inclusive, aqui abrindo um pouco a minha conversa na roda de amigos que eu tenho, brincam o seguinte: circula o meme de que muitos têm aquele avô ou aquele pai que perdeu um terreno numa aposta no jogo do bicho, de tão fácil que era você juntar dinheiro para comprar um terreno. Ou aquela pessoa que concursou na época que nem existia concurso público. O agente público andava na rua e falava: tá desempregado? Tá. Quer entrar para tal departamento de tal órgão público? Ah, quero. Então, fica X meses ali como estágio probatório e se você trabalhar legal, você é puxado para dentro. Já hoje é uma realidade completamente diferente. Então, por isso que quando chega um boomer e fala para você que você deveria se emancipar com mais facilidade, com mais rapidez, que você deveria concursar, porque, enfim, né, quem não concursa hoje é porque não estudou, não se esforçou o suficiente. Há uma ponta de razão aí. Tem que se haver um pouco de meritocracia na sua responsabilidade individual, certo? Mas parte da régua do boomer está completamente descalibrada. Porque ele veio de uma realidade onde concursar era muito mais simples, comprar um terreno era muito mais simples. E, claro, né, nesse sentido, gerou essa onda de millennials que se entendem como fracassados, porque não conseguiram bater as expectativas do boomer. Bem, muitos então vieram para a internet abrir a câmera e falar sobre esses lamentos. O porquê de não conseguir passar no concurso público quando o candidato vaga é de 200. Ou não conseguir pegar um terreno antes dos 30, porque um terreno hoje vazio em uma zona ruim é por volta de 100 mil reais. Isso, se você quiser comprar um apartamento na planta, é entre 250 a 300 mil reais. Isso numa zona ali média, beirando já uma zona ali talvez de conflito, não tão privilegiada, com alguns problemas já urbanos típicos de cidade grande, como talvez favelização por perto, trânsito, aquela coisa toda. Então, há esse ruído geracional de não conseguir entender por que o milênio não consegue subir na vida tão rápido assim, como ele subiu com muito menos qualificação na época dele. Daí entrou então essa ideia do hype dos fracassados, que são pessoas abrindo a câmera e dizendo o quão lamentam por não ter atingido a expectativa dos seus antepassados. Daí,
Homens, mulheres, dizendo que trabalham no emprego que não gostariam, que vivem uma vida que não gostariam, começaram a viralizar. Ganhar 10, 50, 100 mil visualizações, e alguns, inclusive, 1 milhão de visualizações, apenas entendendo que esse recorte do homem de sucesso, da mulher de sucesso, não os representam mais. E claro, né? Viralizou por um motivo. E esse é o lance todo da nossa análise aqui de hoje. As pessoas estão se enxergando ali. Se viraliza porque a mensagem tem um fundo de verdade um pouco cruel. A de que a geração que não atingiu as metas que gostaria é muito maior do que se imagina. Eu já compartilhei aqui o depoimento de um camarada que gostaria de viver do sonho dele de ser streamer e gamer, e já passou de certa idade e o mundo não está pegando tão leve assim com ele como ele gostaria. Então ele acabou pedindo doações aos seus inscritos para continuar vivendo do seu sonho. Já trouxe também outro caso de uma menina que compartilhou a sua visão de fracasso, porque ela, solteira, sozinha, pós-depressiva, não conseguindo ali bater essas mesmas expectativas. Então, o mundo que o millennial foi criado para enfrentar não existe mais. E é por esse motivo que você conversar com alguém da geração passada, até mesmo a geração X, que hoje seriam seus pais, ou a Boomer, que seriam seus avós, você vai ter uma barreira, porque ele vai falar para você: faça faculdade, concurse e compre ali uma propriedade. Case cedo, certo? E aquela coisa toda. E todos esses sonhos começaram a ser desmantelados devido a uma crise após crise financeira, claro, destruindo o poder da moeda e deixando uma geração que agora está formada, mas não consegue ter qualquer poder de compra para construir patrimônio. E os avós e pais não estão entendendo muito o que está acontecendo. Você é mais instruído do que eu. Talvez na sua família você tenha sido o primeiro a ter uma faculdade. E você, com o diploma na mão, está, talvez, tentando sair de um subemprego. Então, o hype do fracasso não é apenas um formatinho que ficou famoso na internet, no YouTube, das pessoas gostando de chorar as pitangas. É o retrato de uma perspectiva real, de pessoas se enxergando nessas expectativas que não conseguem mais cumprir. Mas tem algo, e aqui é minha defesa a esses grandes desabafos que estão acontecendo nas redes sociais aí, que a geração passada não conseguia prever. Porque essa geração é a primeira que está tentando aliar trabalho com bem-estar e propósito. Coisa que a geração anterior acabou destruindo o seu emocional sem se dar conta disso. E não se atentaram a essa outra camada de relação com a vida. Então muitos até estão num emprego razoável, mas talvez não é aquele emprego que ela sinta-se realizada, colocando uma carga emocional na sua função social. E é por esse motivo que, muitas das vezes, você pode até hoje estar ganhando bem, mas talvez queira que a sua vida dentro do trabalho faça sentido. E essa conversa de ter propósito e sentido, seus pais e avós não irão entender. Porque, na realidade deles, eles eram confinados à chamada de sociedade da disciplina e à sociedade da repressão. O que importa é sobreviver e cumprir o papel social. Depois a gente vê. Já você? Não. Talvez você queira sentir-se realizado e livre para fazer o que você quer fazer e colocar uma energia emocional de realização ali, mesmo que você não ganhe tanto assim. E é por esse motivo que nessa convulsão entre será que eu sou fracassado ou só não estou buscando as expectativas de uma sociedade que focava mais em disciplina do que em realização? Ou será que eu devo me sentir culpado por tentar aliar disciplina e vocação? Veja, muitos dos nossos pais, depois de mais velhos, vão fazer aquilo que querem fazer. Aquilo que você tem paixão.
porque já zeraram em partes, né, a vida financeira, e agora estão querendo fazer aquilo que sempre sonharam. Talvez viajar em tal lugar, comprar uma casa de campo, andar de Harley Davidson, comprar aquele poçante que não podia quando mais novo, eu não sei. Acontece que a nossa geração millennial adiantou esse processo. Estamos tentando aliar mais cedo na vida aquilo que precisamos fazer com aquilo que queremos fazer. Talvez eu acho que a resposta para o dilema do millennial médio, meus camaradas, e aqui sendo sincero com vocês, é ser sábio o suficiente para ter o suficiente para sobreviver, ao mesmo tempo que, em paralelo, você construa um caminho onde você tenha paixão em fazer. Para que você não sinta-se um rato num sistema onde tem que esperar chegar nos seus 50 e tanto a 60 anos para começar a viver as suas paixões. Eu acho que os boomers têm a aprender conosco no sentido de querer se realizar na vida e não apenas viver para pagar boletos e bancar família como se fosse um burro de carga. Porque ele, na época dele, não teve esse tempo. Ele trabalhava em empregos que não gostava, assumia uma rotina que não queria para sustentar uma família que nem sempre era grata. Então ele, mais do que qualquer outro, deveria entender quando o Millennium tenta aliar paixão com disciplina. E ele não consegue chegar nesse nível, nessa camada, não consegue quebrar isso. Porque ele tem essa barreira do você é mais qualificado do que eu. E ainda mais novo do que eu. E não consegue juntar o patrimônio que eu juntei na minha época. Tanto é que muitos millennials, como eu, né? Nos 30 e pouco, ou muitos como vocês, quase nos 40, ainda estão usufruindo do patrimônio que o seu avô, provavelmente, adquiriu na época dele. Talvez aquele conjunto de 2 ou 3 imóveis próprios, ou um terreno espaçoso, familiar. Isso acontece muito na periferia, né? Aquele terreno familiar com 3, 4 ou 5 casas, todas da mesma família, né? Porque alguém lá atrás sacrificou aquilo que queria por aquilo que tinha que fazer para construir um patrimônio que, convenhamos, na época também era mais simples. Antigamente, com o ensino fundamental, você arranjava um emprego braçal em estaleiro ou algo assim e ganhava muito bem para suprir uma família. Hoje não. Tem pós-graduado andando de Uber. Ou dentista, né, formado, ou médico, sendo motoboy. Tá estranho. Tá estranho. São profissões indignas? Claro que não. A questão é que foi o que sobrou para alguém que construiu a sua vida para não estar nesse tipo de trabalho. Eu me formei, tenho que me sujeitar a esses trabalhos de menos qualificação do que a que eu consegui. O que está acontecendo com o mercado de trabalho? É essa loucura. Então o Millennium se preparou para um mundo que não existe mais. Ele acreditou que faculdade e concurso iriam salvá-lo de viver para sobreviver. Então, de repente, ele até concursou, mas o salário não do concursado médio em um concurso que não seja de elite, né? De repente faz ele tirar 3 ou 4 mil reais. E isso hoje, né, é muito pouco, né? Ou quase nada se você vive num grande centro. Ou aquele cara que ficou 5 anos fazendo faculdade e entendeu que o diploma é só o começo do jogo e não o fim dele. Aí faz uma pós-graduação, fica mais 2 anos na aba da família até se formar de novo. Essa é uma geração de pessoas que não conseguem imitar o padrão de vida da anterior. E é por esse motivo que essa onda de fracassados está no hype. Fracassados entre aspas, que é simplesmente
chamado de uma geração que não deu certo. E agora, depois dos 30, tendo que se reinventar como se tivesse agora acabado de sair da adolescência. Como eu faço para ter poder de compra, de realização e ainda assim alinhar disciplina com paixão? É claro que não se pode idealizar. A depender do seu estágio de vida, você vai ter que fazer aquilo que tem que fazer e engolir essa busca por realização para sobreviver. No entanto, muitos de nós começaram a entender que se nós começarmos a tentar viver só depois de aposentados, nós iremos viver muito pouco de fato a vida. E vamos passar boa parte dela até os 70, talvez, ou quase 80, já que a idade de aposentar só aumenta devido à crise demográfica. Nós iremos deixar de viver apenas para nos sustentar a vida inteira. Então é sábio aliar aquilo que você quer com aquilo que você precisa, porque a vida está passando. E é aquilo que eu falei e falo muito com vocês. Os 40 não são os novos 30. Os 50 não são os novos 40. A nossa juventude está escorrendo pelos dedos. E se passarmos a vida inteira tentando juntar patrimônio para depois começar a viver, nós sequer iremos aproveitar a riqueza que construímos. Então, nesse ponto, eu tenho que concordar. Equilíbrio é tudo.